Oi pessoal, sou Fabrício Mielck, diretor dos associados da Zug. Estou com meus dois amigos aqui, o Javier Rivas e o Rodrigo Ramos, influenciadores da Zug, ajudam muito na comunidade, temas bem significativos no ecossistema SAP. Bem-vindos. Muito obrigado. Já vou começar já com uma provocação legal, acho que o tema dá para falar por muito tempo aí, mas acho que a provocação é... A IA está transformando muito, mas hoje, né, a gente está em qual situação? Né? A gente está ficando mais inteligente ou gerou uma confusão e a gente está mais sobrecarregado? Mais né? ansioso. Exatamente. O que vocês acham? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, mais uma vez, Fabrício, legal falar contigo. Deixa eu me apresentar também, eu sou o Javier Rivas. Estou no ecossistema SAP desde 2003, 2004 e atualmente estou na Delaware, né? Sou responsável pela área de portfólio lá, então tudo que corresponde a go-to-market e estratégias de solução fazem parte do meu dia a dia. Agora pensando na IA, né? Eu tenho um viés assim, acho que é a primeira vez para nós de tecnologia que uma tecnologia nos impacta no dia a dia. Porque até então, sei lá, chegava a onda de mobilidade, aí a gente ia lá, vendia um monte de projeto de mobilidade, implementava um monte de projeto de mobilidade, integração, cloud... Agora, quando chegou IA, a primeira vez que mudou o meu jeito de fazer o meu trabalho. Eu falei assim, opa, agora eu tenho facilidades que estão à minha mão, né? Como ChatGPT para aumentar meu conhecimento, ampliar meu repertório, e tenho ferramental para automatizar, né? Acho que o problema hoje é que a gente fica muito ansioso, né? Para onde eu olho? O que eu faço? O ChatGPT tem, acho que 3 anos. Já tá velho, né? Agora é o Cloud. Todo mundo só usa o Cloud, tá na moda, né? Então, acho que o primeiro problema, assim, aonde eu olho primeiro, né? E como que eu trago isso para minha realidade, né? Sem ansiedade, né? E com a preocupação de gerar impacto. Senão eu só fico ali consumindo token de IA, né? E tá cada vez mais caro, né? Fica um pouco mais complexo, né? Então, acho que o primeiro é controlar a ansiedade e entender aonde eu vou colocar a mão, né? Muito bom. Fazer também uma breve apresentação aqui. Eu sou o Rodrigo, atuo na Numen com a parte de transformação de negócios, com as ferramentas da SAP, Signavio, LeanIX, WalkMe. E é um privilégio, uma honra, né, estar participando aqui com vocês dessa edição aí tão especial, né? Eu gostei dessa provocação, né? A gente olhar aqui e pensar, será que a gente está mais inteligente ou só mais sobrecarregado, ansioso, que o Javier comentou, né? Eu estava conversando, até antes de começar aqui, nós estávamos conversando sobre essa sensação que a gente tem, né, de sempre estar como se fosse um jornal velho, né? Foi o que eu falei com o Javier ali antes. Poxa, essa sensação é dolorosa. Mas uma coisa que me chama muita atenção também, né, é lógico que a comodidade, né, a aceleração que a IA traz, ela é muito boa, mas eu fico pensando, de certa forma, no longo prazo, quanto que isso também não pode trazer uma certa acomodação, né, que eu diria no aspecto de, tipo, não preciso mais reter tanto o conhecimento, parece que como é tudo muito fácil ali, quando eu preciso eu acesso rapidamente, aquela questão de memorizar, de trazer realmente, eu fico pensando no longo prazo como que vai ser isso, tá? Isso é um ponto, assim, de reflexão. Eu, durante minha vida, por um período, fui professor voluntário de inglês. Olha só, um negócio meio inusitado, né? E a gente era instruído a... Sabe quando a pessoa fica assim, como que é aquela palavra mesmo? Como que é aquela palavra? Você não falar, você forçar a pessoa a criar um caminho, criar uma alternativa, porque aquilo ia imprimir um conhecimento de uma forma mais profunda para aquela pessoa. E hoje a gente vive o contrário, né? Poxa, eu não preciso mais decorar nada, né? Tudo tá ali muito fácil. Em contrapartida, isso acelera demais. A gente não pode, eu não sou, obviamente, eu amo, uso bastante a IA, mas é um ponto de provocação, né? Eu acho que sim, nos potencializa muito, mas com os devidos cuidados, aí, se não tomarmos os devidos cuidados, pode, né, como algumas pessoas já falam, de certa forma, emburrecer um pouquinho aí as pessoas. Cara, uma reflexão bem legal que você colocou. E eu já vou puxar dentro dessa... Acho que vai um pouquinho nessa linha, até, né, em liderança. A gente sempre falou muito, né? Como que a gente faz para desconstruir, para aprender o novo. Isso ao longo, né? Qualquer transformação que a gente passou. O que a gente, nessa linha com IA, o que eu tenho que desaprender? Né? A forma que eu trabalhava, como que eu vou desaprender para ser produtivos e numa linha sem cair num emburrecimento, né? Então, como que é o meu dia a dia desaprendendo
Legal. Para dar né, vamos dizer, um passo para trás, dois para frente. Acho que é um pouco nisso, né, que a gente tem. Não sei se vocês já ouviram falar do pessoal falar, a gente tem que ser, uma primeira característica, né? A gente tem que ser ensinável, né? Ensinável, muito bom. O pessoal fala assim, qual que é a sua melhor qualidade? Cara, eu sou altamente ensinável. E aí acho que passa por isso, da gente não se prender a um modelo mental, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu tive esses dias com um cliente meu e aí ele estava mostrando como ele usa o Cloud. Beleza, ele fazendo um setup de uma pessoa na equipe e explicando o Cloud como quem explica Excel. Então, assim, ao mesmo jeito que a gente ensinava lá o VLOOKUP, PROC-V, ele ensina, cara, para economizar tokens, você pode usar isso, você pode substituir o PDF por esse tipo de solução, você transforma para esse tipo de arquivo e vai tudo. Aí eu olhando do outro lado, eu falei, realmente, tem que ser, você tem que não se prender ao seu modelo mental. Porque se você se prender ao seu, você fala assim, cara, como é que eu faço isso? Faço um PROC-V? Não, às vezes não precisa fazer isso, juntar a tabela. O Cloud vai fazer para você muito mais rápido. Só que você tem que sair do modelo mental da primeira ferramenta que vem à sua cabeça, né? Opa, 3 tabelas, deixa comigo, vou abrir um Excel, juntar tudo. A mesma coisa pro que a gente faz em programação hoje, né? Qualquer programador hoje vai abrir lá o Eclipse, o VS Code, vai começar a tentar fazer linha do zero. Não é mais assim que faz, né? A gente tem lá métodos melhores para fazer isso, especificar muito melhor e utilizar as ferramentas para me complementar. Então, assim, para mim é sempre assim, tem que ser altamente ensinável, né? Não é nem você de querer aprender, você tem que ser ensinável. Toda vez que alguém te trouxer alguma coisa, você fala, beleza, deixa eu ver se o meu modelo mental tá de acordo ou não e como eu refaço ele, né? Muito bom esse exemplo. Eu tive um episódio recentemente, essa semana, na realidade, né? Meu filho saindo do trabalho, ele falou de uma situação que o chefe dele, aquela coisa, né? O chefe dele pediu, ele trabalha com logística, né, meu filho? O chefe dele pediu um relatório no finalzinho do dia ali e buscar informações, os dados desorganizados, daquela coisa assim. E ele falou, poxa, amanhã eu vou pensar numa forma tal. E aí eu fui pro Excel. Excel né? Direto pro Aí eu Excel. falei, tem uma forma que você vai lá e busca e faz né? Você busca qual o campo, né? Você junta tal. Aí ele falou, opa, eu tô pensando em usar o Cloud. Aí eu falei, é mesmo, filho, poxa, é verdade. Aí ele chegou em casa, em minutos, ele fez ali, jogou os dados bagunçados, desorganizados, trouxe um resultado para ele. Então, eu acho que esse ponto é bem legal, né? Eu estava partindo para a solução, né, eu admitindo aqui, abrindo o coração para vocês, né? E se permitir nisso, né? Eu acho que esse tem sido o meu desafio, assim, para essas atividades rotineiras, ir experimentando, né, e buscando, acho que aí... Modelo mental, gostei desse ponto. Acho que a partir do momento que você começa a se abrir, né? Que você falou, ter um pouco mais de fragilidade, deixa eu ver como é que isso faz agora, né? E eu olhando ela explicando, né? A pessoa, eu falei assim, muito diferente. Estamos discutindo economia de token numa mesa de pessoas de finanças. Eu falei, é muito diferente, né? E é interessante porque a pegada do modelo mental... É um dos que eu esses dias escutei, as IAs são muito bajuladoras, né, cara? Puxa um saco pra caramba, né? O que você fala, ela vai pra linha do teu jeito ali. Então, acho que o modelo mental a gente tem que cada vez mais, né? Quando a gente falava, desde o início lá de liderança, de se colocar na cadeira do outro, empatia, cada vez mais que eu vou pedir alguma coisa pra IA, eu tenho que definir que persona que está pedindo. Nunca pode ser só eu, né? Sim, então, acho que vai um pouco do modelo mental de como que a gente é, né? Se eu vou ser sempre o Fabrício pedindo ali, cara, talvez não vai construir uma resposta que vai poder ser utilizada por várias pessoas. Então, acho que eu gostei um pouco da associação com o modelo mental. E aí, a gente chega num ponto, já faz muito tempo que as organizações vão na linha de tomar decisões baseadas em dados. Sim. Isso não é de hoje, né? Teve o Data Driven muito forte hoje. Isso sustenta uma AI, né, mais aprimorada, você ter dados mais confiáveis. E a gente tomava decisão baseada em dados, mas a decisão era com a gente. E agora, pessoal, as empresas, para tomar decisão baseada... Que a IA tomou a decisão, né? O que trava nas empresas hoje, né? Como que você vê esse desafio de acreditar o que está saindo lá? Pois é o que eu vou dar uma direcionada no meu negócio, né? Muito mais para você aí, Rodrigo. O que você pensa nessa linha? Muito bom o ponto, né? Acho que assim, tem a questão que a gente sabe, né? Da dúvida, né? Do receio, né? Do novo, né? O ser humano, nós temos esse certo receio.
de repente entregar, né, a confiança ali de grandes decisões ali, né, não ter mais aquele crivo que a gente acha que precisa sempre ter, né, e de certa forma durante um período vai ser sempre importante mesmo. Mas o que eu percebo ainda um pouco mais profundo, assim, o que ainda, apesar dessa cultura ser antiga, né, de data-driven, das pessoas usarem dados, é surpreendente ainda quando a gente vê o como que, talvez por sempre pensar que ia ter uma revisão, ia ter um ser humano olhando, talvez por isso, não sei, mas eu vejo assim ainda muito em empresas, não, eu tô falando em empresas de médio e grande porte, ainda uma oportunidade muito grande em termos de organizar esses dados de forma estruturada. Os dados ainda... Tem muito processo que ele é ghost ali, ele não acontece em sistema nenhum, tem né, processos que estão ali às vezes na anotação na mesa de alguém. Então, tudo isso influencia. Eu acho que ainda tem um campo muito grande, né, para voltar e trabalhar fundamentos. Acho que é até algo legal para a gente ir desenvolvendo aqui, né? Acho que isso pesa um pouco. E as pessoas, por saberem disso e por antes sempre ter aquela avaliação humana ali, talvez não mexessem tanto, talvez, né? Porque ainda tem esse ceticismo. E de fato, né, nas primeiras respostas a gente vê que é necessário ainda ter essa revisão, né? Legal isso que você colocou, Rodrigo. A gente chegou num ponto que uma boa resposta vai ser baseada em dados. O desafio hoje, cara, é tecnologia ou é qualidade de dados? Porque agora a gente... Cara, eu sei lá, eu acho que a gente está dando um passo muito forte em tecnologia, mais do que o humano consegue suportar, né? Na tua visão, assim, hoje, qual que é o principal desafio? Sim. Hoje, exatamente isso, né? Eu vejo essa evolução. A tecnologia evoluiu numa velocidade de um carro de Fórmula 1, né? E nós ali, e essa estruturação dos dados, essa preparação não aconteceu da mesma forma, tá? De fato. E é interessante, eu achava, às vezes, né, aquele complexo nosso de achar que o Brasil tá muito para trás e tudo mais, né? Uhum. Tenho conversado com colegas, tem pessoas próximas ali que estão fora, né? Brasileiros e até pessoas mesmo de outros países. E você vê que ainda tem muita gente que ainda não trabalhou nessa base da qualidade dos dados ali, na qualidade das informações. Ainda tem, não é algo, não é uma exclusividade do Brasil, definitivamente, né? Talvez, de novo, por conta desse imediatismo que a gente sempre teve, de tentar procurar fazer rapidamente, respostas rápidas, mas, de fato, acho que a tecnologia hoje até ela já foi muito à frente ali, agora nós precisamos também estruturar melhor, né? Quando a gente fala dos pilares ali de processos, pessoas e tecnologia, a tecnologia ela avançando sozinha, né? Começou a esticar muito para esse lado aqui do gráfico e os outros ali, se não acompanham e muitas vezes não estão acompanhando, estão sofrendo. Então, acho que o problema não é a tecnologia, mas a qualidade dos dados, né? Talvez seja o que não vai emburrecer a gente, né? Porque acho que a gente vai ter que dar um passo tão grande em pensar a estruturação de dados e pode ser a forma que vai... Sim. E aí eu queria puxar esse tópico com vocês dois, do emburrecer, né? E não emburrecer, assim, hoje, do jeito que está caminhando, né? A gente está indo efetivamente para organizações mais inteligentes, ou as organizações simplesmente estão vendo AI para automatizar um processo antigo, né? Assim, a reflexão realmente está mudando o modelo de negócio das organizações ou ainda está todo mundo correndo atrás para resolver o dia a dia? Eu penso assim, a gente está no momento de decantação, vou colocar assim, né? Então a gente mexeu o copo ali, estamos decantando, vendo o que flutua e o que não flutua, né? Mas eu acredito que a gente tem um caminho muito importante para trazer empresas mais inteligentes realmente, né? A gente está falando muito de dados, né? Da importância, tudo, mas tem outra coisa que é associada ao dados me dá melhor resultado, que é o contexto. E o contexto, efetivamente, o conhecimento de negócio, de tendência, de tudo, está muito na cabeça das pessoas. Então, se a gente juntar esses dois, a gente vai caminhar para uma empresa mais inteligente, né? Até recentemente teve o Sapphire, né? A visão da SAP é de uma empresa... Eles eram até então empresa inteligente, né? Antes, né? A gente tradicionalmente vai mudando os motes, né? E agora a gente está no mote da empresa autônoma. Então, a gente vai caminhar para isso, para ter níveis de decisão adequados para serem tomados pela própria IA, né? Mas sempre sob supervisão humana, porque eu preciso trazer o contexto.
né? Às vezes é relevante para a minha decisão de logística automatizar algumas coisas, mas é importante ter uma revisão humana, porque a estratégia passa por outros. Às vezes não é aquele produto que eu quero entregar mais rápido, mas logicamente para ele é. Mas o meu contexto é não. Eu tenho uma negociação comercial aqui que ele não sabia, eu estava em pauta, eu preciso trazer esse contexto para dentro da decisão, né? Então, a gente vai caminhar, acho que a gente vai chegar nisso da empresa autônoma, né? Perfeito. Perfeito, Esse é um grande desafio, né? Eu diria que a maioria dos casos que eu vejo, né, de uso, né, de automação com IA, tanto em contexto teórico quanto prático também, a grande maioria tem sido em automatizar os processos naquele processo do jeito que ele já acontecia, sabe? Assim, tipo, a gente fazia de um jeito que às vezes nem era o melhor, mas agora a gente está fazendo mais rápido ainda, fazendo aquilo que não era tão bom, só que mais rápido, sem intervenção humana. Uma vez, num evento do SAP Business Campus, né, que ano passado, recentemente foi SAP House, né, mas antes era o Business Campus, e um palestrante, ele trouxe uma expressão que ficou muito marcante para mim. Ele falou assim que, com essa hype, né, o pessoal tem o que usar a IA, né, teve muita empresa que lançou as metas ali, precisamos ter até o final desse ano 3 iniciativas com o IA. A meta era essa. Para quê? Não era se a IA ia reduzir custos, se a IA ia melhorar a vida de alguém, não era. E aí ele usou a expressão que eu achei muito legal. Ele falou assim, começou uma corrida de alvo ao tiro. Foi a expressão que ele usou. Sim. Ele falou assim, o alvo é usar a IA, eu preciso usar a IA. O tiro eu tentava começar a achar problemas que eu conseguiria resolver com aquela IA. E aí, de repente, era um problema que, poxa, a IA ela não atendia muito bem, mas eu preciso usar essa IA. Então, porque o foco era a IA, o foco não era o problema. Então, e sendo que às vezes, tá? E a gente que é de tecnologia, nós sempre trazemos para esse campo, né? Mas, às vezes, a melhoria do processo, ela tá em algo tão simples, assim, sabe? Algo que é, muitas vezes, reajustar ali uma cadeia de comunicação, né? E a gente, não, precisamos criar uma camada, uma IA que faça... Eu já vivenciei, né, experiências assim do outro lado da mesa, né, na minha vida pregressa como área de negócio, muito nessa linha, né. No decorrer aqui eu vou compartilhando um pouquinho mais dessas histórias, mas eu vejo muito isso, essa necessidade de atender a hype, de ter que ter uma iniciativa de IA acaba gerando isso. Não, isso é bem legal. Nesse tempo tava analisando, eu gosto bastante, né, começar um projeto com o modelo Business Canvas, né, você desenha ali um canvas para começar e eu vi um canvas adaptado bem legal que era resolver com IA, a solução com IA e sem IA. E aí você pensar, pô, uma dessa, na hora que você vai preencher aquele quadrinho do Canvas, resolver sem IA, mas o caminho é tão simples que talvez eu nem precisou, né? Então faz refletir. Então acho que vai um pouco nisso que você colocou, Rodrigo. E aí, assim, cada vez mais vão surgindo cases, né? Que a gente pode usar, né? Então, experiência de cliente, a jornada, enriquecimento de leads, cadeia de supply chain. Então, assim, são vários cases que a gente pode mover valor. Né? Na tua visão, Javier, assim, onde que você acha que vai ter um impacto, né, importante? O que você acha que está um pouco superestimado aí nessa geração de valor dentro da cadeia? O superestimado é bem difícil, porque cada dia vai mudando, né? Mas assim, a princípio, acho que todas as atividades que a gente são mais repetitivas, a gente vai conseguir trazer IA para esse contexto. Então, desde decisões de planejamento em supply chain, ou checagem, estoque, enfim, essas coisas que a gente consegue fazer com um grande volume de gente e é repetitivo, a gente consegue trazer para o contexto da IA. Porque isso é fácil da gente treinar ela, né? É muito tá muito mais na mão. Né? Então, a gente tem vários cases, na própria SAP, que estão sendo liberados os agentes deles, que a gente tem lá, é um caso que é repetitivo, é comum a todas as empresas, e a gente vai conseguir trabalhar nisso, né? Então, em finanças, a gente vai ter muito cenário, em supply chain, vai ter bastante esse cenário. O que eu ainda acho que vai evoluir bastante, eu não usaria a palavra subestimar, mas essa questão da interação humana, né? Cada vez mais está mais fácil, né? Tá mais respostas mais verdadeiras, mas ainda a gente consegue perceber que é uma IA. Principalmente esse pessoal que liga pra gente, os autoatendimentos, você ainda percebe que não está perfeito, mas está caminhando para, né? Então, eu acho que ali ainda tem espaço para crescer, vai evoluir com avatares e tudo mais, né? Mas acho que para essas repetitivas a gente vai ter mais ganho nesse momento. Muito, muito bom. E, cara, pegando nisso, você trouxe a parte de tecnologia, o dia a dia, tanto na Zug News, né, quanto no Sapphire, cada vez mais, né, a Julie está entrando, né, no mundo do SAP
no mundo do dia a dia, né? Você falou em finanças e lá dentro ela tá integrada, né? Tá integrada, né? Hoje, eu volto um pouco naquela pergunta, né? De, putz, até que eu comentei, da tecnologia, né? Ou os dados. Aqui eu mudo um pouco a pergunta, é tecnologia ou é preparar pessoas? Isso é né? legal. Porque isso faz parte já está fazendo parte do dia a dia, não é mais aquela AI para rodar, para resolver um problema específico, entregou e vou embora. Faz parte já do dia a dia, né? Legal. Eu acho que a gente tem um desafio grande com pessoas, assim, tanto em preparar as pessoas para trabalhar com as ferramentas, tanto como ter governança sobre as ferramentas, né? Até um amigo meu, eu estava conversando com ele, falei, mas a turma lá não está usando IA? Ele falou, tá todo mundo usando, Javier. Qual que é o problema? O problema é que eles não contam pra gente que estão usando. Então ele está usando lá a conta pessoal e fazendo, e às vezes isso é inseguro, né? Então acho que a gente tem esse trabalho de governança e pessoas. Acho que a gente tem que capacitar as pessoas. A gente falou aqui da preocupação da gente perder um pouco de conhecimento, né, ao longo do uso. Eu tenho uma preocupação bastante relevante com as pessoas que estão entrando no mercado. Porque, via de regra, quando a gente entra para começar a trabalhar, a gente faz uma atividade mais repetitiva, não é de alto impacto, e aquilo vai dando ancoragem, né, capacitação para a gente. Né? Como é que eu preparo essas pessoas agora? Se eu vou pegar essa parte repetitiva e colocar para um agente. E como já vai entrar já no mundo... Como é que eu mudo o modelo, né? Aí eu tava nessas conversas, um cara falou assim, um exemplo de escola, né? Falou, o pessoal manda o trabalho da escola para as crianças e fala assim, usa o que você quiser. ChatGPT, Gemini. Agora, no dia da avaliação, você vai ver aqui na frente contar. Então, assim, você vê que muda um pouco o jeito que as crianças vão aprender. Falei assim, é um desafio diferente. Né? Um jeito diferente. Talvez a gente tenha que ter essa preocupação com as pessoas. Como é que a gente vai conseguir manter os contextos, né, as relevâncias para essa nova geração, para nós mesmos, né? É super, super importante olhar esse lado, né? Não, é legal. E as crianças agora, na hora que ela chegar no trabalho, ela vai, e aí, cadê minha IA aqui para eu trabalhar? Vai ser muito disso, né? Um exemplo, eu tenho uma filha de 4 anos, né? Amor da minha vida, eu sempre fico muito feliz de falar dela, né, a Júlia, e ela tá aprendendo letras, né, eu entrei numa LLM X aqui, peguei e falei assim, cara, cria um jogo pra mim de letras, conforme você vai colocando as letras, vai avançando, super rápido. Aí agora, mostrei pra ela, ela adorou, brincou lá direto, e agora ela entendeu que toda vez que ela quer um videogame, um joguinho, é só pedir pra mim, a gente senta, escreve o ChatGPT e ele gera o jogo. Então ela já pediu o jogo de bichinho, quebra-cabeça e tudo. É outra relação. Então, o que pra mim é uma baita novidade, pra ela é praticamente um martelo. É só mais uma ferramenta do meu dia. Só mais uma ferramenta do meu dia. Bom, vamos lá, pessoal. E aí, Rodrigo, cara, Boa. quando a gente olha, né, nisso que a gente falou, é uma transformação, claro, mas é arquitetura também, né? Como que a gente vai orquestrar tudo isso? E como nesse caminho de transformação e definição da arquitetura, a IA começa a influenciar diretamente nas decisões, né? Como que você vê esse momento? Recentemente, né, eu fiz construímos um case no nosso ambiente interno ali, né, de LeanIX, SAP LeanIX. Um contexto bem desafiador, bem caótico, acho que quase que impossível de ter uma organização tão confusa como aquela de propósito a gente criou ali, só para ver, né, como que ia reagir, porque tem uma funcionalidade nova muito legal, né, usando realmente os contextos ali de IA para poder identificar oportunidades e tudo mais, né. E é incrível, assim, né, de novo, né, partindo do pressuposto, você tem que ter as informações construídas ali dentro, né. A gente trabalha com pré-vendas, né, Javier? E às vezes, quando a gente fala assim, as pessoas falam, poxa, mas é só apertar esse botão? Mas, pois é, esse botão, sim, mas você tem que ter uma construção para isso. Mas uma vez que você tem a sua arquitetura, né, dimensionada, por exemplo, uma solução que nem o SAP LeanIX ali, é incrível a potência dos cenários, sabe, das simulações, dos pontos cegos, até coisa que na forçação ali que a gente construiu do ambiente, a gente não tinha percebido e ele identificou, sabe, pontos que estavam em aberto ali, é impressionante. Então, o quanto que isso acelera. E também a construção de cenários, né, de possibilidades para uma solução. Então, eu sei que o desafio, ele, de novo, né, você precisa ter as informações ali construídas, né, mas você consegue extrair ali insights e acelerar de uma forma muito, muito, muito boa, né, e muito positiva, né.
Mas essa vai ser uma discussão importante, né? Como é que a gente faz para governar as LLMs, né? Como é que... Porque uma coisa é controlar acesso, é básico, né? Mas como é que eu sei que ele está acessando a base de dados certa, olhando o meu contexto e a decisão vai estar bem orquestrada, né? Porque às vezes a gente vai ter que bloquear esse agente. E se a gente não toma boas decisões, bloqueia ele, cria outro. Exato. E na arquitetura tem esses dois lados. Você usando, por exemplo, a IA para estruturar a sua arquitetura, ótimo, né? Também para você buscar soluções, né? Mas isso que você falou, a gente estava até conversando antes de começar também aqui a sessão. Você gerenciar, né? Isso é um drive muito forte de arquitetura. A Tanto que tem governança. crescido bastante essa demanda, No né? final do dia você vai ter, né? Se a gente faz a avaliação dos colaboradores, a gente vai ter que começar a fazer a avaliação da assertividade dos agentes, né? Quem feedback, qual agente toma melhor. Ter reunião de one-on-one. Com o seu agente, né? Governança, cibersegurança, acho que tudo que envolve. E vocês fizeram a brincadeira de como que a gente avalia, como que a gente vai fazer, né, one-on-one, avaliação dos objetivos, se a IA está cumprindo ou não, e aí eu venho para pessoas novamente, né? Sim. Está mudando as competências, né? Acho que tem competências que, né, não mudam, acho que, né, networking, tudo que a gente, a colaboração, tudo isso, mas as IAs, elas vão, como elas mudam a empresa, começam a mudar também competências, né? Então, você pega aquele executivo que tinha uma capacidade de análise de dados muito apurada, agora talvez é tão rápido a AI que aquele skill dele muda um pouco, né? E talvez ele vai aportar de outra forma. O que vocês enxergam aí, né? Como que vocês enxergam que skills, que competências que a pessoa tem que ser avaliado nas organizações para que realmente a transformação vá para um caminho que a pessoa consiga explorar sem emborrecer, mas crescer, né, o business usando a AI da melhor forma possível, né? Muito bom. Posso primeiro, Javier, nessa aqui? É bem interessante. E você foi passando esse exemplo, né? Um dia eu estava refletindo, olha só, hein, trazendo esse contexto, né, que às vezes uma skill que ela era extremamente importante numa época, né, depois ela muda e hoje não é mais tanto assim. Eu fiquei pensando um dia, né, se eu, com as minhas habilidades manuais escassas, tivesse vivido, sei lá, cara, numa era medieval, sabe, em que era o trabalho ali. Eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, meus amigos, mas assim, eu falei, puxa, as habilidades qual que é a minha taxa de sobrevivência nessa época? Era muito pequeno. Ou num apocalipse, né, tipo daqueles dos filmes, dos jogos. Eu fiquei pensando, eu falei, poxa, isso aqui está acontecendo, assim, lógico, nesses exemplos gritantes, né, a velocidade rápida ali tudo, mas assim, gradativamente, né, habilidades que mudam. E essa conexão humana, assim, eu acho que tem o Carl Jung, né, que é o psiquiatra lá, ele falava assim, mais ou menos uma frase que era assim, domine todas as técnicas, conheça todas as ferramentas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana, né? E eu falo, poxa, isso quando a gente fala de todo esse movimento da IA, todas essas coisas, eu falo, ainda tem isso. E nesse ponto, né, por mais que tenham, né, alguns filmes, algumas histórias que falam, né, da IA ali com alguma emoção e tudo mais, mas a gente sabe que ainda é distante, né? Então, eu acho que essa habilidade mesmo, né, esse toque, essa sensibilidade, eu acho que isso, como a gente falou, parte pensando em hard skills, né, habilidades técnicas ali, poxa, acelera demais, né? Hoje, eu nunca fui das artes, por exemplo, mas eu quero criar um desenho para uma apresentação que antes eu ficava ali sofrendo para achar uma imagem, hoje eu vou lá e gero essa imagem, né, e faço do jeito que eu queria. Agora, tem essa parte humana ali dessa questão que eu acho que isso é com a gente, né? Legal. Eu penso, a gente falou de um ensinável, né? Então, eu acho que essa é uma habilidade que a gente tem que trabalhar muito com as pessoas. E aí a gente sair da primeira resposta da LLM também. Então, eu até estava numa mesa ontem, até falei, pessoal, olha, a gente fala muito de IA, mas assim, a gente não chegou na segunda linha, né? A gente tem que chegar na segunda linha, né? Então, quando eu treino uma LLM, quando eu não treino uma IA, se é um LLM, se é um MCP, se é um RAG, enfim, eu tenho que entender uma segunda camada para começar a trabalhar, né? Tem um outro conceito que o pessoal usa, a gente fala de soft skill, o pessoal chama de people skill, né? Então, no final do dia, também, a gente volta para esse lado, né? Então, eu tenho que... Negócios são fechados entre pessoas, não entre agentes, não entre IAs. A gente é muito frio, a gente não é... Enquanto, pelo menos. Mas acho que vai ser muito difícil para nós que somos latinos, né? O latino é muito das pessoas, né? Percepção, o que você está falando,
E no final do dia, o que a gente faz, né, é integrar coisas. Então, putz, conheço o Fabrício aqui, aí eu falo com outra pessoa que tem um desafio parecido com ele, conecto ele com ele. Nenhuma IA vai fazer isso, né? Essa capacidade de juntar pessoas, juntar ideias, elas vão facilitar. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar esse outro lado do people skill, cara. O que eu mais vou desenvolver, né? Network, comunicação, clareza, enfim. Trabalhar essas outras pontas também. Perfeito. E para fechar, a gente falou muito, né, do que a gente tem para explorar. Até a gente falou muito, a tecnologia está tão avançada, mas a gente ainda está correndo atrás. Mas o que já está rolando no mercado e o mercado nem se deu conta ainda. Né? A transformação já está aí e nem se deu conta que já está mudando. Né? O que vocês perceberam já que está rolando? Primeiro, Rabi, vai lá. Para mim, o modelo de trabalho mudou. Para mim, assim, se você está em 2026, você não usa 4 LLMs diferentes, você está atrasado. Né? Então, aí a cada semana a gente sai novas coisas. Né? Uma característica que a gente vem mudando, né? Principalmente eu trabalho nessa área de pré-vendas, o cliente me questiona mais, porque ele automaticamente está fazendo double check lá com a LLM dele e está testando meu conhecimento. Eu sei que também um CIO, ele está sendo mais questionado. Para a área de negócio, também está consultando lá e falou, dá para fazer isso no sistema, eu vi, né? Então, assim, acho que tem essa mudança de desafios entre as pessoas. A gente está conseguindo deixar todo mundo mais próximo do que realmente é possível, não é possível por conta desse acesso às informações. Então, acho que essa é uma mudança. E a segunda são os copilotos. Para mim, acho que a gente saiu ali da telinha do chat, né? Agora a gente lá com o Cloud Cowork, tem o Microsoft também. Agora a gente está falando da Julie 2.0, que sai da visão de só um assistente, mas realmente é um colega de trabalho, né? Que vai te ajudar a fazer as coisas. Então, acho que isso já começou, assim. Se olhar, talvez as maiores empresas ainda estejam, por conta de governança, pensando, mas empresas menores já estão trabalhando nesse cenário e já estão usando como ferramenta do dia a dia, né? Eu brinco que é o novo Excel. O cara tem um Cloud Cowork que faz parte do dia a dia dele. É isso. Exato. Ótimos pontos aí, né? E o que eu percebo também, né? E até nas últimas atualizações ali do Signavio, últimas funcionalidades que têm saído, né? A potência de agora você, não só essas automações, né, individuais ali, mas a colaboração, sabe? De fato, por exemplo, de juntar esses cenários, contextos tão diferentes que às vezes pareciam isolados, assim. E hoje, né, de novo, essas funcionalidades novas de você identificar através de olhar a sua empresa como um todo, né? Não mais naqueles silos ali específicos das áreas, né? Mas como que essas coisas estão se relacionando, como que um ponto que está impactando aqui nessa área, como que ele está repercutindo, sabe, drasticamente na outra. Coisas que às vezes a gente até imaginasse, né, pensasse, poxa, pode ser que isso daí seja... Mas hoje a captura, né, dessas informações, né, a gente brincou aqui hoje a relação ainda é entre as pessoas, tá, mas brincam por aí que existem redes sociais das IAs ali, que elas se conversam, elas falando dos seres humanos. Brincadeira, eu acredito, né? Mas assim, como que o poder desses relacionamentos, sabe? Assim, o poder de quanto isso vai trazer novas possibilidades mesmo, de modelos de negócio mesmo, de transformação, assim, de empresas que estão há anos aí, né, repensando isso. Eu vi um case sobre isso que eu achei engraçado, e mudam as personas. É o presidente de uma empresa, de uma transportadora, o que ele fez? Ele gosta de tecnologia, né, o pessoal mais geek, ele pegou e ele mesmo pegou as posições dos navios no mar. Tem uma base que é pública que você consegue pegar. Então, ele mesmo pegou essa informação, conectou com a demanda que ele tem, gerou um relatório e falou, gente, eu consigo fazer isso aqui. Pessoal, TI, vem cá, TI, deixa eu te mostrar o que eu tô fazendo aqui. Aí ele juntou mais 4 bases, porque ele conhece muito do processo do negócio dele. Só que é um presidente da empresa. Ele falou, cara, eu sei que não sou eu, né? Ele, no podcast, né? Ele falou, mas... Aí, né, eu fiquei pensando, olha que legal, né? A gente tá mudando a persona, né? Antigamente teria que chamar uma pessoa de TI, ver se dá para conectar. E a informação já tá disponível, pública da posicionamento. Aqui tem outras informações. Pelo que ele tinha ele explicado, tem inclusive como saber o tamanho, né? O peso do navio. Peso de navio quer dizer que tá cheio ou vazio. Cheio quer dizer que aí ele sabe. Meu concorrente tá mandando que não é meu esse peso. Então eu tô perdendo. Então ele já consegue também jogar com informação da RP para saber onde ele não tá vendendo. Então, assim, que legal. Vocês percebem que a gente rompeu um pouco a barreira de tecnologia, né? A gente falou assim, isso é um end-to-end de negócio, a cadeia de valor dele, né? Sim. Eu falei, cara, realmente a gente potencializar esse tipo de discussão é muito bom, né? Muito bom.
Muito bom, meus amigos. Obrigado, Excelente. Javier, Rodrigo. Obrigado. Acho que foi bem legal a conversa. Bom, vamos lá, pessoal. Tema desafiante, como sempre. Acho que o tema de AI ainda vai por muito tempo e eu acho que a gente está num momento, né, a gente conversou aqui um pouco de que os dados geram uma informação, essa informação gera inteligência e agora a gente precisa transformar essa inteligência em decisões cada vez mais acertadas, né? Quero de novo aqui agradecer, mais um episódio gerado e até o próximo do Azul News 100. Obrigado, hein?